Linha editorial de conteúdo. Tudo o que você precisa saber sobre linhas editoriais. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então, vamos aqui para o nosso mapa mental. O que são linhas editoriais? Gente, é uma coisa extremamente simples, mas que eu vejo muita confusão na internet. Cria um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, que eu preciso definir minhas linhas editoriais. O que são linhas editoriais? Nada mais são, eu até coloquei aqui em caixa alta, assuntos abordados no seu Instagram. Simples assim. É claro que definir essas linhas editoriais é um pouco mais complexo. Mas, a partir do momento que você entende a definição, definir as linhas editoriais se torna um pouco mais simples, ok? Por isso que eu tô vindo aqui por etapas. Então, linhas editoriais são os assuntos que você vai abordar. Assunto A, assunto B, assunto C, D e assim por diante. Então, é uma organização interna para você ter uma direção sobre quais assuntos irá abordar pelos seus conteúdos. Ah, eu sou nutricionista. Que eu acabei de gravar um vídeo que eu dei esse exemplo de nutricionista. Quais são os assuntos relacionados a nutricionista, nutrição que eu vou abordar? Alimentação saudável, receitas, autocuidado, vida fitness, são assuntos. E você não precisa ficar falando para sua audiência, olha, gente, hoje é o dia de postar linha editorial receitas. Olha, gente, hoje é o dia de postar um pouco mais do meu lifestyle. A sua audiência ela não precisa saber quais são as suas linhas editoriais. Ela é direcionada para o assunto que você escolheu que ela consuma do seu conteúdo. Mas você está consciente disso. Por quê? Porque você tem essa organização interna do que você vai postar cada dia ou de períodos em período. Beleza, já entendido aqui o que são as linhas editoriais, são os assuntos abordados no seu Instagram. Mas como que você vai definir essas linhas editoriais? As linhas editoriais sempre, coloquei em caixa alta, sempre estarão conectadas com o que você vende no Instagram. Afinal, você que me acompanha, você que está assistindo esse vídeo, é um empreendedor, é uma empreendedora que deseja utilizar o Instagram para divulgar seus produtos e serviços, ok? Então, você tem algo para vender. As linhas editoriais, os assuntos, vão ser conectados com aquilo que você vende. Se eu vendo programa de emagrecimento, quais são os assuntos relacionados a emagrecimento, a programa de emagrecimento, que eu posso abordar? Se eu vendo consultoria de conteúdo, quais são os assuntos relacionados à consultoria de conteúdo que eu posso abordar? Se eu vendo procedimentos estéticos, quais são os assuntos relacionados a procedimentos estéticos que eu posso abordar? Se eu vendo procedimento estético, faz sentido eu trazer receitas? Não faz muito sentido. Não que você está presa naqueles assuntos, mas 90%, 85% é conectado ao que você vende. Afinal, você tem um Instagram profissional, um Instagram para negócios. Então, eu coloquei aqui 3 passo a passo. Até coloquei aqui abaixo. Não existe uma fórmula pronta para você definir suas linhas editoriais. E é nesse ponto que muitas de vocês confundem ou não conseguem definir essas linhas editoriais. Porque você acha que é uma coisa fixa, e não é. Porque tem toda uma estratégia, tem todas as particularidades, porque cada Instagram é um Instagram, cada perfil vende um produto diferente, um serviço diferente, tem uma dinâmica de venda diferente. Então, eu coloquei aqui 3 possibilidades, 3 caminhos, 3 passo a passos que você pode seguir. Não tem certo ou errado, vai ser de acordo com a sua particularidade. O primeiro passo a passo, o primeiro caminho que você pode seguir para definir suas linhas editoriais é relacionado com a sua metodologia. O que é metodologia? É a maneira como você faz as coisas, como você entrega o seu serviço. É o passo a passo da sua entrega. É exatamente isso. Então, a minha metodologia, por exemplo, né? Eu coloquei aqui como exemplo. Quem fecha consultoria comigo ou compra os meus produtos, os meus cursos, que inclusive o link está aqui na descrição, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tudo vai estar em torno disso. Você vai, em algum dos meus produtos ou na consultoria, que é algo personalizado, você vai aprender sobre organização e planejamento de conteúdo, você vai aprender sobre estratégia de conteúdo, você vai aprender sobre posicionamento e ecossistema de marca, você vai aprender sobre rotina para criar conteúdo, você vai aprender sobre storytelling e narrativas. Por quê? São os pilares da minha metodologia. Não à toa, quando você vem aqui no meu canal no YouTube, e a gente está falando de linha editorial, de conteúdo de uma maneira geral, tá? Isso aqui até se adapta para o YouTube, mas falando especificamente para o Instagram. Quando você vem aqui no meu canal no YouTube, quais são os assuntos que eu estou abordando? Cronograma de postagem para stories. Como organizar o perfil do Instagram? Qual conteúdo postar nos stories? Então, eu tenho esse assunto stories. Eu tenho esse assunto organização do perfil. Eu tenho esse assunto aqui estratégia de vendas. Eu tenho esse assunto aqui, ó, de novo, cronograma, organização do conteúdo.
Então, perceba que está tudo relacionado com os pilares da minha metodologia. Consequentemente, esses pilares podem fazer parte das minhas linhas editoriais. Eu posso ter uma linha editorial que eu vou falar só sobre estratégia de conteúdo. Então, eu vou ser mais específica naquele dia, sei lá, segunda-feira é o dia de falar de estratégia de conteúdo. Eu vou ser mais dentro de conteúdo, que é o que eu abordo, eu vou ser mais específica em falar sobre estratégia na segunda-feira, por exemplo, tá? Não é regra. Na terça-feira, eu vou ser mais específica em falar sobre rotina para criar conteúdo. Na sexta-feira, eu vou trazer mais storytelling e narrativas. Não existe uma regra, mas as minhas linhas editoriais, elas estão conectadas com o que eu vendo, porque assim eu consigo fazer um gancho para vender o que eu tenho para vender ali no meu Instagram. Então, eu vou até colocar aqui, ó, vou abrir meu Instagram para vocês verem um exemplo. Esse post aqui, ó, é super abrangente, assim, é um Reels. Eu tô explicando sobre Google Agenda, mas esse conteúdo aqui tá dentro de qual linha editorial do meu posicionamento, do meu conteúdo? A linha editorial de rotina. Se organizar para criar várias linhas editoriais ao mesmo tempo. E é para essas linhas editoriais estarem conectadas. Você não precisa ficar, ai meu Deus, o que eu vou falar sobre rotina? Mas vai acabar parecendo que é de organização. Não tem problema, porque os pilares dessa metodologia estão conectados e precisam ser conectados, senão não faz o menor sentido eu fechar uma consultoria com você, eu comprar o seu produto, o seu serviço, são coisas soltas. Eu não vou ter transformação. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro caminho, melhor dizendo, que você pode seguir para definir as linhas editoriais. Quais são os pilares da sua metodologia? Cada um desses pilares pode ser um assunto para você abordar no seu Instagram. Então, você vai dar foco, você vai dar um zoom naquele assunto dentro do assunto geralzão, que é o que você aborda no seu Instagram. O segundo caminho, que o primeiro, ele não está totalmente excluído, só que a gente dá uma ênfase diferente, que é sobre o seu calendário comercial. Então, o que é um calendário comercial? E aqui eu já estou sendo um pouco mais específica, tá? Um pouco mais avançada. Calendário comercial é o calendário que você monta em que de tempos em tempos você está focado em vender um determinado produto, vender um determinado serviço. Geralmente a galera dos infoprodutos, que também é o meu caso, trabalha muito assim. Essa é a maneira como eu trabalho lá no meu Instagram, tá? Nesse momento. Não tem regra, não tem fórmula mágica. Eu estou trazendo aqui possibilidade para você fazer as adaptações para sua estratégia, para o seu Instagram. Então, o calendário comercial, a gente de tempos em tempos a gente define. Na semana 1 de dezembro eu vou vender uma aula secreta. Então, todos os meus conteúdos vão ser em torno do assunto dessa aula secreta, como eu coloquei aqui. As linhas editoriais abordadas no seu Instagram serão assuntos conectados com o produto e serviço que você está com foco na venda daquele período. Então, se eu definir primeiro meu calendário comercial, que é a semana 1 de dezembro, eu vou vender uma aula secreta sobre stories, qual é a linha editorial? Quais são os assuntos que eu vou abordar nos meus conteúdos naquela primeira semana de dezembro? Sobre stories, para eu fazer um gancho para vender a minha aula. Definir no meu calendário comercial que a semana 2 eu vou vender minha consultoria. Tá, sobre o que eu abordo na minha consultoria? Sobre vários assuntos. Então, eu vou pegando cada um desses assuntos da consultoria e trago ali para o meu conteúdo. Então, perceba que quem trabalha dessa maneira, tá? E aí você precisa definir a sua estratégia. Eu primeiro defino o que eu vou vender, ou seja, eu vou dar ênfase na minha comunicação. Não quer dizer que enquanto eu estou vendendo aula secreta, eu não vendo consultoria. Vendo, só que eu preciso dar foco, porque quem fala de tudo não fala de nada. Então, acaba não falando de nada. Então, naquele período, eu preciso ter uma organização. Lembra que eu falei? É uma organização interna. Então, primeiro eu defino meu calendário comercial, o que eu vou vender naquele período, seja uma semana, 2 semanas, um mês. E os meus conteúdos são em torno daquele produto, daquele serviço que eu vou vender. Ok? E o terceiro caminho de linha editorial, né? Como definir essas linhas editoriais, é com relação aos assuntos que simplesmente estejam relacionados ao que você vende. Que eu simplesmente copiei e colei que eu coloquei aqui. Então, Rani, não tem metodologia e eu também não tenho calendário comercial. O que eu posso fazer? Trouxe um exemplo aqui prático. Sou uma psicóloga especialista em ansiedade. Gente, quais são os assuntos que uma psicóloga especialista em ansiedade pode trazer para sua audiência? Ela pode falar sobre ansiedade. O que é ansiedade de fato? É ruim ter ansiedade? Quais são as situações que as pessoas passam que elas têm crise de ansiedade? Então, você está focando nesse assunto. Você pode ter uma linha editorial sobre autocuidado, porque aquela pessoa que se cuida, que faz atividade física, que está bem consigo mesma, que está com a terapia em dia, que ela está cuidando de si, que ela vai na esteticista, que ela cuida, não somente no sentido estético, mas no sentido mesmo mental. Afinal, a gente está falando de psicologia.
Então, você mostrar como que você se cuida, suas práticas de autocuidado, que você percebe que você começa a estar numa crise de ansiedade, está se sentindo muito ansiosa, você já, eu vou correr, eu faço crossfit, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, é uma linha editorial mais voltada para falar sobre autocuidado, mas que indiretamente você vai falar sobre ansiedade. Por quê? É o assunto geralzão do seu Instagram. Você pode ter uma linha editorial que você vai falar somente sobre terapia. Quebrar a objeção sobre falar sobre terapia. Inclusive, hoje eu vi um post no Instagram que falava daquele jogador, né, o Endrick, ele falando que não precisa de psicólogo, que ele não vai desabafar com uma pessoa que nem conhece ele. Tipo assim, uma coisa eu, pelo menos, não concordo. O psicólogo não é simplesmente para você desabafar, é um profissional que estudou para aquilo. E ele simplesmente ignorou essa profissão. Então, você pode pegar esses assuntos em alta e falar dos benefícios da terapia dentro dessa linha editorial. Então, perceba que você não tem nem falamos aqui de metodologia e nem falamos do calendário comercial. Qual é o caminho que é melhor para você nesse momento? E é exatamente isso que eu faço na consultoria. Eu conheço a consultorada, eu mergulho no negócio da consultorada, nos objetivos, no que ela vende, e a partir disso, eu defino as linhas editoriais seguindo algum desses 3 caminhos. Só que não tem como eu falar para você, você precisa fazer pelo caminho 2, pelo caminho 1, pelo caminho 3. Porque estratégia de conteúdo é algo personalizado, não existe uma fórmula pronta. O meu papel aqui é que você entenda a teoria, traga muitos exemplos e você faça as adaptações para as suas particularidades, beleza? Se ficou alguma dúvida, se você quer alguma sugestão, coloque aqui nos comentários, que a partir dos comentários de vocês eu também posso trazer vários outros vídeos, tá bom? Até a próxima!